Oi gente, meu nome é Ana, bem-vindos ao nosso canal. Tô aqui um pouquinho em falta, tem muito tempo que eu não gravo um vídeo. Foi muito difícil depois de descobrir a gravidez. Consegui realmente tirar um tempo, ter aí energia mental pra conseguir gravar alguma coisa. Pra quem não sabe, eu estou grávida, estou agora de mais ou menos 6 meses e meio, quase 7. E foi muito difícil esse período do primeiro, segundo trimestre da gravidez, ainda tá sendo um pouquinho. Então é só pra dar aí uma justificativa do porquê eu dei uma sumida, mas finalmente tô voltando. Hoje o que a gente vai falar é como as redes sociais afetam a nossa saúde mental. E isso é baseado nos meus recentes estudos. Eu tenho lido muita coisa, ficado mais quietinha. E eu acho que todo mundo já ouviu falar um pouco desse tema, né? Nem que seja aí por causa dos seus pais falando com você sobre a internet, ou então alguma coisa que você já leu, uma pesquisa que saiu, algo no jornal. Muita gente tem começado a prestar atenção nesse tema. A gente tem visto aí, uns 10 anos pra cá, uma incidência muito grande de adoecimento mental. E algumas pessoas, alguns pesquisadores têm relacionado esse adoecimento ao surgimento e crescimento aí da internet e das redes sociais. Então é basicamente isso que a gente vai falar hoje. O que isso está acontecendo? Isso é verdade? Tem dados, tem pesquisa sobre isso? O que é a internet? O que as redes sociais realmente fazem com a nossa mente? E como isso pode ocasionar aí um problema para a sua saúde mental. Tem um cara que eu gosto muito que chama Jonathan Haidt. Ele tem escrito vários livros e ele tem relacionado várias pesquisas nesse tema aí da psicologia, psicologia social, psicologia moral. E ele tem escrito aí bastante sobre esse tema e colocado tudo num arquivão pra gente identificar aí as coisas que estão acontecendo de acordo com o Haidt. Esse aumento que alguns explicam como, mas a depressão sempre esteve aí, a ansiedade sempre esteve aí. A internet, o aumento, por exemplo, do uso das redes sociais é só uma forma de lidar com esses problemas. Enquanto isso, o Haidt tem dito que não, que o uso das redes sociais, o uso da internet tem feito, na verdade, tem sido a causa de muitos desses surtos, dessa epidemia. E ele diz que se a gente observar nos países que ele pesquisou, né? Então, ele pesquisou muitos países nórdicos, então Suécia, Noruega, Finlândia, Islândia, Dinamarca, que são países aí com PIB bom, onde você tem aí um bem-estar acima da média do resto aí da gente, né? A depressão, ansiedade, problemas psicológicos só tem aumentado. Ele também realizou essa pesquisa no Reino Unido e nos Estados Unidos, também países onde você tem aí um bem-estar social maior. Então, o Haidt diz que se você analisar o que estava acontecendo nesses países, nesse período de estudo, que é ali de 2002, 2004 até 2018, você vai ver que no contexto histórico, contexto social, contexto financeiro, nada realmente estava acontecendo para causar essa crise, principalmente nos adolescentes e principalmente nas meninas adolescentes. O único fator realmente era o surgimento, a expansão da internet e as redes sociais. Nas pesquisas dele, ele também notou que não era somente o tempo de uso de telas que estava causando esses problemas, era também o conteúdo sendo consumido, no caso, redes sociais. Sendo redes sociais aí um dos piores, dos maiores problemas, ele também começou a explicar por que normalmente meninas adoecem mais rápido que meninos. Na pesquisa dele, ele viu que meninas normalmente utilizam mais redes sociais, enquanto os meninos têm aí um abuso de tempo mais em jogos, que de certa forma, apesar de também trazer problemas para a saúde mental quando utilizado, né, por muito tempo, o que causa de problema é menor por causa da estrutura com que as redes sociais elas foram forjadas, com que elas incentivam na gente. É como se, pensa aqui comigo, o Instagram, o Snapchat, o Facebook, todos esses, eles têm uma estrutura onde tende a girar em torno de inclusão versus exclusão. Você tem que ficar ali, senão o seu engajamento cai. Você tem que estar ali, porque senão você sente culpa de não saber o que está acontecendo. Você precisa mostrar aí uma estética específica para você
ter mais seguidores, para você ter mais comentários. Tudo isso influencia muito na ansiedade, no estresse, até mesmo aí no burnout, porque você precisa estar ali o tempo todo, a sua energia mental é totalmente gasta nisso e você acaba sem energia para fazer mais nada. Além disso, a forma com que as internets funcionam, a base de like, a base de curtida, de engajamento, onde você entra ali e você tem uma certa aceitação pelas pessoas, né? Então, inclusão, aceitação. Então, se você tem aceitação, isso tudo vai causando na gente um sentimento específico, cria uma química cerebral específica. Então, acaba criando tipos de compulsão, de vícios, onde você quer estar ali. Aquilo é bom pro seu ego, pra sua autoestima. Ou se você não é tão aceito, por exemplo, e quando você rola lá o seu feed, você vê um monte de mulher muito mais bonita que você, ou que você acredita que é mais bonita que você, e aí você tem esse ideal na sua cabeça que você precisa ser desse jeito. Então isso aí vai causando a baixa autoestima. Então pode criar problemas como bulimia, anorexia e outros aí para sua saúde mental. Tem também uma escritora e palestrante que eu gosto muito, que é a Jean Twenge. Ela tem até um livro que chama I, Jane, que fala sobre um dos motivos que os jovens, os adolescentes, eles conseguem fazer menos coisas, eles têm menos foco, eles estão mais infelizes, tem a ver com o tempo de uso das telas. E então isso aí contribui pra gente, assim, a quantidade de tempo que você tá na internet influencia sim a sua saúde mental. E nas pesquisas dela, ela descobriu que jovens, adolescentes que utilizam smartphones, né, então aí o seu celular por mais de 5 horas, eles têm a probabilidade de reportar, de relatar tentações suicidas muito mais do que jovens que utilizam só por 1 hora. Então isso foi baseado aí numa pesquisa de 10 anos e eu achei isso muito interessante, eu não tinha visto isso ainda, mas mostra pra gente realmente que a relação é direta. Mas por quê, né? Eu acredito que o consumo ilimitado de internet, onde a gente não tem aí uma quantidade de tempo específica, a gente só tá ali passivamente olhando, então não tem nenhum uso real de criatividade, várias coisas assim, mais o consumo de conteúdos que se voltam aí para um incentivo de um questionamento desenfreado de virtudes e assimilação ideológica, ele está fazendo com que os nossos jovens entrem em colapso. Por que que eu faço essa ligação? Recentemente foi publicado na The Free Press um artigo pelo Jonathan Haidt que fala o tema, né? O título é Por que as garotas liberais pioram primeiro e mais rápido? E nesse estudo, ele identificou 2 motivos para que isso está acontecendo. Ele diz que isso acontece porque a necessidade de você estar sempre ativo na internet, tweetando, postando, ocasiona um senso de perda da vida real, da realidade. E além disso, o conteúdo específico que questiona a moralidade, que questiona a identidade, entre várias outras coisas, ele é muito mais danoso para a saúde mental do que outros tipos de conteúdo. Tudo isso tá nessas pesquisas dele, você pode pesquisar, Jonathan Haidt, pesquisa sobre internet, saúde mental, e tá tudo lá. E o que os pesquisadores têm visto é que sim, a decadência de saúde mental tem tudo a ver com o que está sendo consumido. E normalmente pessoas que consumem conteúdos relacionados aí à identidade, fragilidade, linguagem, dano e vitimização, eles costumam ter uma saúde mental pior. Então isso mostra pra gente uma virada importantíssima no que a gente tem aprendido sobre o que é saúde mental, o que não é, o que piora a minha saúde mental. Nós estamos cada vez caminhando para uma sociedade mais mediatizada, mais polarizada e mais fragilizada. Através desses discursos de internet, através desses conteúdos, nós estamos ensinando aos nossos adolescentes e jovens que o que é desconfortável é ruim, que a identidade é construída por nós mesmos, que as emoções, principalmente as ansiedades e as frustrações, as confusões, são guias para a realidade
e guias para as nossas escolhas. Então, o que eu sinto define quem eu sou e o que eu sinto define o que eu vou fazer. E não o que eu sinto me mostra uma realidade. Eu preciso ver se isso está adequado, se isso faz sentido e aí sim ver como eu vou agir. Não está acontecendo isso. Então, a gente tem formado uma sociedade onde as coisas estão cada vez mais subjetivas e cada vez mais guiadas aí por sentimentos individuais. E isso tem causado um declínio na saúde mental. O problema disso é que essas distorções cognitivas, elas não fornecem a estabilidade necessária para construir um bem-estar significativo para uma boa saúde mental. Então é um mundo de total inconstância, é um mundo onde não existe verdade ou errado e é um mundo que não causa estabilidade necessária para a nossa saúde mental. E o que isso causa de forma prática, né? Causa muita coisa, mas eu vou enumerar aqui umas 6 coisas que acontecem com a gente. Mas tem muito mais, depois eu acho que eu posso fazer um vídeo só sobre isso, porque demanda muito tempo. Mas primeiro nós temos, por exemplo, efeitos fisiológicos, né? Efeitos corporais que acontecem com a gente. Você tem aí privação do sono. Isso acontece muito porque você dorme tarde, você não sai do celular. Você dorme mal, porque como você dorme com o celular perto de você, a luz das telas prejudica a produção de melatonina natural do seu corpo. Então você já tem um sono ruim, você já caminha aí para um sono complexo, complicado, o que faz com que o seu cérebro não fique bem, a sua saúde mental não fique bem e causa todo um caos. A internet e o uso exacerbado delas e das redes sociais também causa vício. A interação do mundo virtual cria mecanismos cerebrais como a produção de dopamina após o uso, que cria aí uma dependência emocional e química sua das redes sociais. Outra coisa que causa é a falta de foco, essa procrastinação que te persegue sempre. Então, a forma como que você lida com a internet pode estar causando isso. Então você precisa checar o seu Instagram o tempo todo, o seu Twitter, o seu Facebook. Você se acostumou tanto com conteúdos rápidos e curtos que você não consegue ler aí um livro inteiro. Você não consegue ficar na pregação, na ministração do domingo sem checar o seu telefone pelo menos uma vez. Você quase não tem tédio porque você preenche todos os momentos do seu dia com o celular, com as suas redes sociais. E você vai vendo que a sua criatividade está caindo, o seu ânimo no trabalho está caindo, o relacionamento com as pessoas fica mais difícil porque você tem menos energia. Isso tudo aí pode estar sendo causado pelas suas redes sociais. E também tem muitas causas emocionais que interferem diretamente com o nosso corpo e vai causando esse ciclo vicioso, né? Um dos efeitos que a gente tem estudado muito quando a gente vai ver a saúde mental é a FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo algo. Então você não estar ali na internet, não saber o que está acontecendo no mundo com seus amigos, isso te dá ansiedade, isso te dá estresse. E você fica reativo, você fica agoniado. Esse é o FOMO e é algo que está acontecendo muito por causa da quantidade de uso de redes sociais, seja elas quais for. Algo que também tem acontecido que é muito ruim, principalmente pra gente que é cristão, e eu digo principalmente só porque eu vejo como isso tem afetado a vida cristã de várias pessoas que me mandam mensagens falando sobre isso, que é a comparação social, que é quando você adquire o hábito de comparar a sua vida, a vida dos outros, a experiência dos outros às suas, a partir do que você vê ali nas redes sociais. Então você vê esse recorte, que é algo muito específico da vida de uma pessoa que ela decidiu te mostrar, não é tudo. Você imagina isso como um ideal de perfeição e aquele é o seu alvo. Então você começa a se tornar amargurado, você começa a ter uma comparação, pode levar até mesmo aí para uma inveja, entendeu? Isso é muito ruim, porque isso cria diversos desgastes a gente e diversos problemas na nossa saúde mental. Porque esse tipo de ideal de perfeição, ele consome a nossa vida. Acredita aí que a vulnerabilidade, ela não é pra você. Você acredita que a vulnerabilidade é algo ruim, que as suas fraquezas, o que você enfrenta, ou as suas experiências, a sua vida não é boa o suficiente. E isso é muito ruim para a saúde mental. Isso pode causar ansiedade, depressão, várias outras coisas. Por fim, algo que também tem acontecido muito é o contágio discursivo.
as emoções, elas se espalham pelas redes sociais, entendeu? Então você não é afetado só por quem você segue, mas é afetado pelos haters, pelos trolls, por esses comentários que às vezes as pessoas, elas não têm noção, né, do que elas podem causar. E isso pode levar, né, o contágio discursivo e emocional, pode levar a um cyberbullying, pode levar a essas ondas de cancelamento que a gente tem visto muito, pode levar a várias intolerâncias, exclusões, esse sentimento também de ser excluído, isso é muito ruim. E como que a gente pode, né, redimir tudo isso? Como que a gente pode viver numa sociedade assim e redimir, de certa forma, o nosso uso com as redes sociais? Hoje em dia, no mundo super conectado que a gente vive, não dá pra simplesmente você sair de tudo. Você precisa de um WhatsApp, às vezes você precisa do Instagram para trabalhar, ou até mesmo para se distrair um pouco, para manter conexão com seus amigos. Isso aqui não é eu demonizando as redes sociais, simplesmente explicando como que o uso inadequado delas pode afetar a sua saúde mental. Então, o que a gente tem que fazer, né? Eu acredito que por mais secularizada que a sociedade esteja se tornando, e isso aplique aí à rede social e aos conteúdos sendo construídos, a gente, principalmente como cristãos, a gente tem um papel de bater o pé contra isso e continuar afirmando as verdades que Deus ensina pra gente. Então a gente precisa aí rever os nossos hábitos. A gente precisa começar a usar as redes sociais, a internet de uma forma boa, uma forma correta, que é diminuindo o tempo de uso, tomando cuidado com o que a gente fala lá dentro, como a gente vai afetar as outras pessoas, tomando cuidado com o que a gente consome. Então, se você está consumindo aí um tipo de conteúdo que você sabe que não convém para a sua vida, não continue. Viver plenamente e viver a vida cristã plenamente é entender que a gente não precisa submeter a esse estilo de produção excessiva, a esse estilo de eu preciso consumir esse tipo de conteúdo, eu preciso parecer parte dessa turma legal para ser aceito. A gente não precisa disso. E isso faz parte também de como a gente consome as redes sociais. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que fico mais tempo nas redes sociais. E eu tenho tomado bastante cuidado em como eu exponho isso, em como, o que eu tô expondo lá dentro, o que eu tô fazendo nas redes sociais, a quantidade de tempo que eu passo ali, o que eu tô consumindo também, porque eu também consumo nas redes sociais. Então, quem são as pessoas que eu sigo, o que eu tô lendo, o que eu tô assimilando, tudo isso a gente precisa rever. E isso tem que ser diário, a gente esquece. A gente fica, não, isso aqui não é nada, e aí a gente assiste vídeos ruins, a gente consome ali um texto que tá falando contra, às vezes, a palavra de Deus, enfim. O que a gente é, o que a gente ama, se revela nos nossos hábitos. E se a gente começa a consumir conteúdos e nem liga mais pra eles, o que isso diz sobre onde nosso coração está, né? Então não adianta viver a sua vida aí em passividade, achando que os seus hábitos não te moldam, porque eles moldam sim. E se a gente passa todo o tempo possível na internet, então é esse bolinho aí de gente que te segue, que você segue, que você consome, isso é você. Então é por isso que a gente precisa organizar a nossa rotina, ter momentos para o nosso devocional, ter momentos para o nosso relacionamento, porque senão as redes sociais vão acabar sendo a nossa realidade. E essa não é a realidade, é uma faceta dela. Então a gente precisa rever os nossos hábitos. O segundo ponto que eu acredito muito que a gente precisa para rever essa forma como que a gente usa redes sociais, para lidar como que as redes sociais têm afetado a nossa saúde mental, a gente precisa restabelecer conexões com a realidade. E isso quer dizer que nós precisamos mudar esse hiperfoco que a gente tem na gente mesmo, no selfie, né? A gente precisa expandir. A gente precisa de algo além da gente mesmo. E é por isso que a identidade cristã é tão importante. Quando você tem a sua identidade, o seu valor em algo além de você mesmo, então você tem aí a sua identidade na pessoa de Jesus, todos esses conteúdos que vão tentar te falar, te dizer, te ditar quem você é, não vai entrar em você. Você sabe quem você é. Você é aquele que Jesus diz que você é. Então isso faz muita diferença, a gente precisa se ancorar em uma realidade fora da gente mesmo, a gente precisa se ancorar em Cristo. Então quando a única coisa que existe no seu mundo é você mesmo, é a sua performance, é as suas redes sociais, isso vai causando um caos. Não tem estabilidade suficiente de saúde mental para lidar com isso.
Então, o que eu acredito que a gente precisa para começar a lidar de forma melhor com as redes sociais e que isso vai afetar a nossa saúde mental positivamente é que a gente precisa conhecer o nosso propósito, a nossa identidade, que não começa e não termina em nós mesmos. Quando a gente tiver essa reconexão com a realidade, né? Quando a gente tiver essa ressignificação da nossa vida e de como a gente tem que servir o outro e de que por isso, né, eu não posso ficar o tempo todo ali nas redes sociais, eu preciso prestar atenção no que eu estou consumindo, a gente vai ter aí uma grande melhora na nossa concepção de vida e também na saúde mental. Então eu espero que vocês tenham gostado. Foi meio rápido, né? Tem muita coisa para se falar nesse tema, mas eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você já conhecia a maioria dessas pesquisas, se você já pensava sobre isso, se foi algo novo para você. E até a próxima.